Programa Estudo Bíblico Renovo, com o pastor Rogério Batista dos Santos. Olá, meu querido amigo, minha querida amiga, você que acompanha a nossa programação, a programação da Rádio Renovo, através do nosso site, o www.radiorenovo.centercast.com.br. Você também que acompanha através dos nossos aplicativos que estão disponíveis na Play Store, bem como no Radiosnet, no Radioscast, enfim. São várias as plataformas onde você pode acompanhar a programação da Rádio Renovo, mas também através do nosso canal do YouTube, pois é, canal da Rádio Renovo no YouTube. E não somente a programação musical, na participação dos ouvintes, mas principalmente na ministração da Palavra de Deus. Estamos aí com essa série de estudos falando sobre evangelismo. Pois é, a Rádio Renovo ela também tem essa responsabilidade de falar da Palavra de Deus e também de mostrar diretrizes para a vida cristã. Nós sabemos que a vida cristã ela não pode ser somente uma vida devocional, que isso é obrigação de todo cristão. Ninguém é louvado porque faz as coisas para Deus na questão da piedade. Não, o Senhor Jesus mesmo ele falou que se porventura aquele chefe, né, da casa, aquele senhor, quando ele chegar, ver assim os seus criados servindo à mesa e depois que tivessem feito tudo, o Senhor Jesus ele falou: porventura louvará o Senhor aquele servo por ter feito aquilo? Certamente que não. Então o Senhor Jesus ele mesmo falou que tudo que fizermos devemos dizer primeiro que somos servos inúteis, porque fizemos somente aquilo que nos foi mandado fazer. Nada que possamos fazer vai surpreender o nosso Deus, porque tudo já está devidamente orquestrado pelo nosso Senhor. A palavra de Deus fala em Filipenses capítulo 2, no versículo 13, que é Ele que opera tanto o querer como o efetuar segundo a sua boa vontade. Então o que estamos fazendo nessa série de vídeos nada mais é do que obedecer o ID do Senhor, a grande comissão. Levar o Evangelho a toda criatura. Como eu já falei em vídeos anteriores, podemos falar do Evangelho pessoalmente, no tete a tete, né? A melhor forma de evangelizar, na verdade, é essa. Divulgando, falando, ouvindo a pessoa, como vimos no primeiro vídeo, que para abordarmos alguém na questão da evangelização, nós devemos ser também ouvintes. Devemos ouvir o que essa pessoa tem a dizer, o que ela pensa sobre o que significa evangelho, qual a concepção que ela tem de Deus, e de repente ali, você nessa abordagem pessoal, você conhecendo essa pessoa, o qual é o alvo da sua evangelização, você pode até mesmo falar com mais propriedade, com mais pontualidade da palavra de Deus, a fim de que essa pessoa venha se converter, venha a abandonar as suas práticas errôneas e aceitar o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Então essa é a forma direta o qual nós estamos aí falando acerca de evangelismo. Mas também o Senhor nos disponibiliza muitas e muitas ferramentas para uma boa evangelização. E uma delas certamente é essa o qual vos falo nesse vídeo. Pois é, as ondas digitais, as redes sociais e principalmente aí os vídeos do canal do YouTube, onde muitas pessoas podem ser alcançadas nesse momento através da nossa pregação
através do nosso estudo, através da nossa evangelização. Bem, meus irmãos, eu louvo a Deus pela vida de vocês, em nome do Senhor Jesus. Estamos aí agora nesse quarto vídeo, é o quarto vídeo falando sobre evangelismo urbano. É bem verdade que esse quarto vídeo é uma continuação do último vídeo onde estávamos falando, né, da peregrinação do Senhor Jesus, antes mesmo, né, no seu nascimento, e desde então, quando foi crescendo, foi tendo essa consciência messiânica, como eu falei no último vídeo, não que ele de repente, agora entendo o que Deus quer comigo, não, na verdade, o Senhor Jesus, a palavra de Deus diz que ele foi ungido com o Espírito Santo, mas isso não fez dele uma pessoa que não conhecia o propósito de Deus. Na verdade, ele conhece o propósito de Deus em todo o tempo, em todo momento. Ele sabia muito bem da sua missão. Por quê? Porque Jesus é Deus. Pode ter certeza disso, meus irmãos. Olha, para vocês verem aqui o que fala a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, nós falamos muito sobre Atos dos Apóstolos nos vídeos anteriores e também vamos falar até o último vídeo desse ensino. Estaremos abordando muito sobre Atos dos Apóstolos, porque os apóstolos, os discípulos, enfim, foram aqueles que deram continuidade ao trabalho do Mestre. Então, sempre estaremos falando sobre Atos dos Apóstolos. Quando eu estava falando que Jesus ele sempre teve essa consciência messiânica, isso mostra que ele nunca foi surpreendido em modo algum. Sempre ele estava no controle de tudo. Até mesmo, irmãos, isso é muito forte, até mesmo na questão de se entregar, na questão de padecer, tudo isso era previsto pelas Escrituras e o Senhor Jesus bem sabia de tudo que ia acontecer. Por quê? Porque Ele é Deus. Então, quando falamos assim, olha, o Senhor Jesus ele peregrinou desde a Galileia até a Judéia, até Jerusalém, para cumprir esse propósito. Em nenhum momento ele teve que receber instruções tipo, e agora, o que eu faço, Deus? O que eu faço, Pai? Não, na verdade ele já sabia de tudo. Isso que é surpreendente. Ele sabia, até os demônios, de uma certa forma, eles não conheciam totalmente o propósito de Deus, mas eles sabiam que esse era o Messias que havia de vir ao mundo. Então eles tentavam por todos os momentos tentar barrar a obra da expiação, fazendo de algumas maneiras, querendo denunciar, né, querendo alardear que Jesus Cristo era de fato o Filho de Deus. Por isso que o Senhor Jesus ele repreendia os demônios para que não falassem, né? Porque o que eles queriam de uma certa forma assassinar, matar o Senhor Jesus, sem ser pela maneira que era prevista pelas Escrituras. Nós vamos entender isso. Mas como eu disse, o Senhor Jesus Cristo, ele foi ungido com o Espírito Santo na questão de que aqui nesse plano terrestre, ele estava com seu corpo mortal, sem pecado, mas era um corpo mortal. Tanto porque o Senhor Jesus, ele nasceu, ele cresceu, ele teve todos os atributos inerentes ao ser humano, porém sem pecado. A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus se cansou. A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus chorou. A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus angustiou-se. A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus se entristeceu. A palavra de Deus também diz que o Senhor Jesus se irou. É um exemplo disso, quando ele foi lá no templo, que viu os cambistas e todos aqueles homens fazendo comércio no templo de Deus, ele se irou. E a palavra de Deus diz que ele foi lá, pegou um chicote e o chicote estralou, viu?
nas costas dos cambistas e todos aqueles que estavam fazendo da casa de Deus um comércio, o qual o Senhor Jesus falou que ali era um covil de ladrões. Então o Senhor Jesus, ele teve todos os sentimentos inerentes ao homem, porém alguns ele não manifestou esses sentimentos, porque ele é santo, ele é puro. Então o Senhor Jesus, ele não olhava para as pessoas como eu e você olha. O Senhor Jesus nunca foi tentado na parte sexual. Você sabia disso? Nunca foi tentado nessa parte, porque nessa parte ele se mostrava puro e santo. É por isso que o Senhor Jesus, ele, quando ia falar com as mulheres, por exemplo, ele falava às mulheres como filhas, porque na verdade ele é Deus. E a palavra de Deus diz que Deus não pode ser tentado por ninguém e a ninguém tenta. Aí, a nós que somos os seres humanos, fala que cada um é tentado quando é atraído e engodado, né, pela sua própria concupiscência. Então, nessa parte, o Senhor nunca foi tentado. Por quê? Porque ele é puro, ele é santo. Aliás, eu até vejo assim, acredito que as mulheres, quando se aproximavam do Senhor Jesus Cristo, era com tanta reverência, com tanto temor. No exemplo de Maria Madalena, a tradição nos conta que ela era prostituta, né? Não sabemos ao certo, mas a Bíblia mesmo fala que essa mulher, ela foi liberta de 7 espíritos imundos. O Senhor tirou, ele expulsou dessa mulher 7 espíritos imundos. E essa mulher foi uma das mais brilhantes, né? No caso, anunciadoras. Não digo pregadoras, porque pregador, não acredito que tem aqui na Bíblia pregadora, né? Mas fala que ela anunciou a ressurreição do Senhor Jesus. Mas, como eu estava dizendo, a palavra de Deus diz aqui em Atos, no capítulo 10, a partir do versículo 36, olha só o que o apóstolo Pedro falou na casa do centurião Cornélio, em Atos capítulo 10, a partir do versículo 36, o qual diz assim, ó: a palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por todo. Olha só, a palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo. Em parênteses, este é o Senhor de todos. Esta palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judéia. Olha só, veio por toda a Judéia. Mas aqui, ó, começando pela Galileia, depois do batismo que João pregou, batismo do arrependimento. Agora o versículo 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Olha só que maravilhoso isso que o apóstolo Pedro falou aqui na casa de Cornélio. E nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, ao qual mataram, pendurando-o num madeiro. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara. E nós que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dos mortos. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. A este dão testemunho todos os profetas de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Meus irmãos, isso é maravilhoso, né? É maravilhoso. Como eu estava falando, né? Deus ungiu a Jesus de Nazaré com poder e autoridade. Para quê? Para curar, para libertar,
todos os oprimidos do diabo. Você pode dar um glória a Deus por isso? Pode dizer que Jesus é bom? Ah, rapaz, é muito maravilhoso saber da bondade de Deus quando enviou o seu Filho Jesus Cristo para pagar por nós ali na cruz do Calvário e nos dar essa condição de sermos chamados filhos de Deus. Vamos então continuando aí com esse vídeo. Na verdade, esse vídeo aí que nós estávamos falando é esse aqui, né? Olha só. Estávamos falando aqui sobre o centro da evangelização. Olha só, continuação, hein? Do evangelismo urbano. É a continuação do vídeo 3, que fala sobre o centro da evangelização. Muito bem, meus irmãos, olha só que coisa interessante. Aqui nós falamos algumas coisas muito importantes no nosso último vídeo, que fala assim, olha aqui, falando de Lucas, né, quando ele falou, quando um pouco antes da assunção de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, um pouco antes dele ser assunto aos céus, ele já começou a dar instruções aos discípulos, e ele continua essas instruções em Atos, olha só, em Lucas 24, do versículo 46 ao 49, ele deu as primeiras instruções após a ressurreição, e ele andou por um espaço de 40 dias ainda entre os discípulos, com muitos sinais e prodígios incontestáveis, né? E um pouco antes da sua assunção. E aqui fala, né, em Atos, no capítulo 1, a partir do versículo 4 ao 8, quando ele falou para os discípulos ficarem em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder, para então serem testemunhas, não somente em Jerusalém, como na Judéia, Samaria, né? Samaria e os confins da terra. Aqui fala sobre a trajetória de Jesus Cristo em sua missão evangelística. Lembra quando falamos sobre isso? Quando ele nasceu em Nazaré, aí depois foi para Belém, e depois ele de Belém ali, quando o rei Herodes ele soube que era nascido o rei dos judeus, teve aquela matança, né, de crianças, porque ele queria a todo custo matar aquele que seria o suposto rei de Israel, que viria a tomar o seu trono. E isso aí é interessante, irmãos, para nós entendermos uma coisa. Os homens daquela época, eles temiam muito perder o seu reinado aqui. Só que Jesus ele veio num outro âmbito, o âmbito do reino espiritual. É por isso que quando o Senhor Jesus ele pregava, ele dizia a todos os seus ouvintes que o reino dos céus não vinha por aparência exterior, porque o reino dos céus, o reino de Deus, está entre nós, através do Espírito Santo do Senhor. Bom, vamos continuando aqui. Aí temos aqui os textos que nós falamos, de toda essa logística, né? Quando o Senhor Jesus ele veio até a Judéia para ser batizado por João Batista, e aí aqui fala os outros textos, Mateus capítulo 2, do 1 ao 6, vamos continuando aqui, em cumprimento à profecia do profeta Miqueias, que fala: "E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel, e cujas origens, olha só, são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade." Ele sempre foi, ele era, ele é e ele há de vir, né? É o Senhor Jesus. A palavra de Deus diz em Hebreus 13:8 que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom, vamos lá, continuando aqui, terminando, quando o Senhor Jesus ele foi batizado, aqui Lucas capítulo 3, do versículo 21 ao 22, o qual ele recebeu testemunho, né, do próprio Pai, que ele é o Filho amado, e que o Senhor Deus havia se comprazido, né, em que me tenho comprazido de seu Filho Jesus. Bom, vamos lá.
Agora, a partir daqui, meus irmãos, ó, a partir de então, depois de um intensivão no deserto, saiu de Nazaré e foi habitar em Cafarnaum. Olha só, em continuação, né, da sua peregrinação para evangelizar. Saiu de Nazaré e foi habitar em Cafarnaum, 55 quilômetros, onde montou a sua base de evangelismo, o seu quartel-general. Olha só que interessante, né, meus irmãos? O seu quartel-general. Aqui, meus queridos e amados irmãos, como está em Mateus, no capítulo 4, no versículo 12, para que vocês venham entender que maravilhoso esse capítulo, né? Olha só, entendam aqui, meus amados. Em Mateus, capítulo 4, versículo 12, diz assim: Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galiléia. E deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali, para que cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia das nações. O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E aí nós temos aqui a sequência desse texto, quando fala que o Senhor Jesus, então, ele recrutou o seu exército, né? Um rei precisa de um exército. Um rei precisa da infantaria, precisa aí dos seus soldados, né? Rapaz, é muito legal isso aí, né? Ele sendo rei, olha só, podemos ver lá em João, né? João 21, se eu não me engano, ou 18, alguma coisa assim. Depois eu vou procurar o texto. Mas podemos ver que Pôncio Pilatos mesmo, ele se preocupou, né? Por que estavam prendendo? Por que Jesus estava naquela situação e o povo pedindo a morte dele, que morresse crucificado? E Pôncio Pilatos, ele ficou estarrecido com aquilo e falou para Jesus, né? Falou assim: qual é a sua acusação? Por quê? O que estão fazendo aí com você aí, né? Por que estão fazendo isso, né? Não fala palavra alguma para mim? Você não sabe que eu tenho poder para soltar e para libertá-lo, tal? E Jesus, ele havia falado assim, ó: nenhum poder é lhe dado se não for aquele que for concedido pelo meu Pai, né? E aí Jesus, ele falou, né? Aí Pôncio Pilatos falou algo assim, falou para ele: mas logo tu és rei, né? E Jesus, ele falou assim: se o meu reino fosse desse mundo, lutariam meus servos por mim. Logo, meu reino não é desse mundo. E eu falo sobre quartel-general, Cafarnaum, né? Seria o quartel-general. Então, todo rei precisa, né? Precisa dos seus comandantes, precisa dos seus generais, né? Todo exército precisa arregimentar soldados. E olha só, os soldados de Jesus. Versículo 18. E Jesus, andando junto ao mar da Galiléia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens.
Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. E adiantando-se dali, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com Zebedeu, seu pai, consertando as redes, e chamou-os. E eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. E percorria. É importante eu fazer leitura desses textos para vocês verem que o Senhor Jesus, ele não tinha um ministério estático. Ele percorria, ele andava, ele ia atrás das almas. Olha só. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando. Lembra lá de Atos 10, 26 lá que eu li? E curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam acometidos de várias enfermidades e tormentos, e os endemoniados, os lunáticos, os paralíticos, e ele os curava. E seguiam uma grande multidão da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia, da além do Jordão. Meu Deus do céu. Aí vemos aqui o capítulo 5, que é o famoso Sermão da Montanha, né? É muito bom, muito bom, muito bom. Oh, meus amados, que maravilha, né? Que maravilha mesmo. Vocês estão gostando aí de todas as explicações que Deus está nos concedendo através desse estudo? A evangelização, ela não pode ser aquela coisa forçada. Primeiramente, a pessoa tem que ter essa disposição. É uma vocação. Todos podem evangelizar, bem verdade é. Mas nós temos que pedir a Deus que Ele confirme essa vocação em nossos corações para que nós façamos como o Senhor ensinou. Podemos ver que o Senhor Jesus ele não ficava parado. Ele não ficava parado. Ele ia de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, levando a santa e bendita palavra de Deus a todos aqueles que necessitam. Você está no programa EBR, exatamente, o programa EBR, aqui do canal do YouTube da Rádio Renovo. Meus amados irmãos, muito obrigado por estarem acompanhando o nosso programa. Vamos lá, continuando. Bom, nós estávamos falando aqui sobre esse parágrafo, né? A partir de então, depois de um intensivão no deserto, saiu de Nazaré e foi habitar em Cafarnaum, 55 quilômetros, onde montou a sua base de evangelismo, o quartel-general, né? Em Mateus capítulo 4, versículo 12, como lemos aqui até o versículo 25. Vamos lá. Como você pode ver na imagem aqui abaixo, a Galileia, nessa região aqui onde está esse círculo, né? Olha só, a Galileia, tá vendo a cidade de Cafarnaum aqui, ó? A cidadezinha na qual Jesus passou, né? A qual Jesus passou bastante tempo, onde se encontrava a casa de Pedro. Outras duas cidades da Galileia, bem conhecidas no Novo Testamento, são Nazaré, né? Onde nós falamos, onde ele nasceu, onde vivia a família de Jesus, e Caná da Galileia, o lugar do primeiro milagre. Depois de Cristo, ficou importante a cidade de Tiberíades, a maior cidade da região ainda hoje. Bom, vamos lá, continuando. Para você ter uma ideia, a distância entre Nazaré e Cafarnaum é de cerca de 55 quilômetros pelas estradas de hoje. Tá vendo? 55 quilômetros. É muita coisa. Bom, vamos lá. Em linha reta pode ser cerca de 15 quilômetros. Por que 55 quilômetros? Porque ele é tipo zigue-zague, né? De cidade em cidade, de aldeia em aldeia, né? E ele utilizava esse tempo, né? E essa distância de 55 quilômetros
para fazer a sua evangelização. Agora, se fosse em linha reta, gastaria com certeza menos tempo que isso, né? Mas não era propósito do mestre. O Senhor Jesus não tinha esse propósito de ser vamos dizer assim, um termo mais prático, né? Ser um pragmático. Ele não queria, porque o pragmatismo é isso, né? Não é se está certo, mas dá certo. Muitas vezes o pragmatismo ele tem isso aí. Então o Senhor Jesus ele não poupava tempo nem energia para ir atrás das almas. Por isso ele percorria grandes caminhadas aí. Não sei se era montado num jumento, não sei se tinha algum transporte, não sei se era de camelo, não sei, não me perguntem, mas com certeza era um penoso, né? Andar naqueles caminhos escaldantes, né? Porque sabemos que a temperatura ali em Israel é uma temperatura alta, né? E dado porque tem muito deserto ali, tem regiões secas, então imagine a caminhada do nosso Senhor Jesus. E eu digo mais, irmãos, não é somente a caminhada do Senhor Jesus em si, né? Porque ele não media esforços. Mas e os discípulos, rapaz? Vamos parar e pensar nos discípulos. É maravilhoso isso aí. Peraí, deixa eu tomar um copinho com água aqui. Calma aí, eu vou tomar um copinho com água a caneca da Rádio Renovo. Servidos aí, um copinho d'água? Então, meus irmãos, e os discípulos, hein? E os discípulos? É maravilhoso saber essas verdades bíblicas, porque os discípulos, eles se envolveram com o Senhor Jesus sem grandes promessas. Isso que me deixa assim, sabe, muito maravilhado, porque eles foram, sabe como Abraão quando foi falado lá em Gênesis capítulo 2, vimos isso no primeiro vídeo, quando Deus chamou Abraão, né, para ir por uma terra que ele não conhecia, e ele foi pela fé. É a mesma coisa os discípulos. Jesus ele chamou ali, podemos ver lá em Mateus capítulo 4, né, no versículo 12 em diante, podemos ver em Lucas capítulo 5, que o Senhor Jesus simplesmente chamou os discípulos. Marcos capítulo 1, e chamou. E a promessa que o Senhor Jesus deu a eles é: olha, vinde após mim e sereis pescadores de homens. Que negócio é esse? Ser pescador de homem? Você entendeu? É um pouco difícil assim, no começo, a gente digerir isso, né? Pescador de homem. Pra que eu vou querer ser pescador de homem? Mas as palavras do Senhor Jesus Cristo, elas penetraram no coração desses discípulos de uma maneira que eles topavam tudo, viu? Por Jesus. Meu Deus do céu. Homens que perderam tudo que tinham por amor a Jesus Cristo, irmãos. Mas isso é muito forte. Então o Senhor Jesus, ele veio de lá da Galiléia, foi para a Judéia e tal, né? Quando era criança, voltou para lá, e depois ali em Cafarnaum ele chamou seus discípulos. Não acredito que o Senhor Jesus precisou de muita coisa para isso. O Senhor Jesus não fez promessas baratas. Os textos não nos mostram que o Senhor Jesus fez promessas assim, tipo, olha, se vocês vierem, vocês terão empresas, vocês terão carros, as pessoas se curvarão perante vocês, porque vocês realmente são pessoas dignas. Não, simplesmente a promessa de Jesus é que fossem e servissem a Ele e teriam um tesouro no céu. Era basicamente isso. Mas até então, rapaz, como assim um tesouro no céu? Então eles estavam por uma curiosidade santa. Vamos ver aonde isso vai dar? Vamos. E o Espírito Santo já foi trabalhando no coração deles. Porque, percorrer 55 quilômetros aí
Oh, meu Deus do céu. Percorrer toda isso aí, ó, olha só, para não ter uma recompensa tão óbvia assim. Tem que ter muita fé, meus irmãos. Olha só. Portanto, Jesus, para ir, olha só, portanto, Jesus, para ir da sua cidade até a cidade que certamente foi o centro do seu ministério, Cafarnaum, tinha que percorrer cerca de 40 quilômetros, ao menos 2 dias de boa caminhada. Meu Deus do céu. Começou assim, efetivamente, o seu ministério poderoso de cura e libertação, onde de cidade em cidade, né, anunciando as boas novas do reino de Deus. Marcos, capítulo 1, do versículo 9 ao versículo 20, eu quero fazer essa leitura para terminarmos esse vídeo aqui. Muito bem, meus queridos e amados irmãos, vamos então a essa leitura proposta aqui em Marcos, do capítulo 1, do versículo 9 ao versículo 20, que está em consonância também com Mateus, né? Mateus 3,13, o versículo do 13 ao 17, do 4, né? Capítulo 4, do 1 ao 11, Lucas, do capítulo 3, a partir do versículo 21 ao 22, né? E o capítulo 4, do 1 ao 13, e João 1,32. Olha só. E aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré da Galiléia, foi batizado por João no Rio de Jordão. E logo que saiu da água, viu os céus abertos e o Espírito que, como pomba, descia sobre ele. E ouviu-se uma voz dos céus que dizia: Tu és o meu filho amado, em quem me comprazo. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, e ali esteve no deserto 40 dias, tentado por Satanás. A tentação, ela ocorreu durante os 40 dias. Ele não passou assim um período, 40 dias, agora tô com fome, aí veio o diabo, rapaz, eu vou te pegar no seu ponto mais fraco. Não, na verdade, desde quando ele esteve no deserto, desde o primeiro dia, ele foi tentado pelo diabo. Como diz aqui em Marcos, né? Todos esses dias, os 40 dias, o Senhor foi tentado no deserto por Satanás. E aqui fala, e vivia entre as feras, e os anjos o serviam. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho do reino de Deus, e dizendo: o tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. E andando junto ao mar da Galiléia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Olha aqui, a mesma história, né? E Jesus lhes disse: vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. E deixando logo suas redes, o seguiram. Isso que tá, a beleza desse texto é isso. Eles nem questionaram, sabe? E deixaram logo as redes. Não consigo te explicar por que isso aconteceu. Não acredito que eles entraram em transe, né? Ok, para largar a rede, sabe? Não foi nada disso. Não foi nada disso. Eu acredito, meus irmãos, que só Deus para explicar isso. Por que o Senhor Jesus, ele chamou: vinde e farei que sejais pescadores de homens. E aqui o texto fala: e deixando logo suas redes. Ou seja, parece que não teve nenhum questionamento. De onde vem esse cara? Vem falar uma coisa dessa? Mas é porque também não foi assim tão assim, não foi algo mágico, não foi isso.
Houve um sinal. Pode ir lá procurar lá Marcos capítulo 5, aquela pesca miraculosa. Depois de um sinal daquele, os discípulos, eles passaram a noite toda sem pescar. Não conseguiram sequer uma piaba, sabe? Não conseguiram nada. E de repente Jesus aparece aquela multidão e fala: Pedro, empresta teu barco aí. E, sabe, Pedro já estava tão frustrado que as coisas não estavam dando certo. Então tá bom, toma, pega aí, pode pegar o barco aí. E ele mudou o significado de tudo. O barco, que era essencialmente para a pesca, virou um púlpito para a pregação do Evangelho. Que maravilha, né? E depois disso, Jesus o abençoou, falou: vai lá, agora lança a rede para esse lado aqui. E Pedro falou: mestre, tendo havido trabalhado a noite inteira, nada pescamos, nada. Mas porque mandas, né? Pela tua palavra, né? Não é nem mais, não é nem porque é a minha experiência, não. Porque mandas, então vou lançar a rede. E lançou e pescou uma grande quantidade de peixes que quase o barco vinha a pique. Pediram até ajuda aos barquinhos que estavam ali para ajudar nessa bênção, nessa maravilha. E ali em Lucas fala que depois disso que o Senhor Jesus, venham após mim que eu vos farei pescadores de homens. Eles deixaram tudo, mantiveram toda aquela comunidade bem provida, bem alimentada, mas sem uma explicação prévia. Parece que eles entenderam que isso não era normal e era necessário ir atrás daquele homem, o homem da Galileia, que veio ali chamar aqueles homens em Cafarnaum, e ali iniciou-se o ministério mais maravilhoso de todos os tempos, em busca das almas perdidas. Bom, aqui, né? E deixando logo as suas redes, o seguiram. E passando dali, um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes, e logo os chamou, e eles, deixando seu pai Zebedeu no barco com os empregados, foram após ele. Isso que é maravilhoso, meus irmãos, porque aqui então podemos ver que o ministério... deixa eu ver aqui, deixa eu tirar aqui. Oh, meu Deus. Coloquei algo que não deveria colocar, né? Né? Então, meus irmãos, aqui diz aqui, começou assim, efetivamente, o seu ministério poderoso de cura e libertação, onde de cidade em cidade ele ia anunciando as boas novas do reino de Deus. Glória a Deus por isso. Bom, aqui é isso mesmo, né? Os textos que eu tinha falado de Marcos, né? Capítulo 1, do 9 ao 20. Esse aí para você conferir, né? Esse texto que eu já havia acabado de ler. Olha só, meus irmãos, a causa do Evangelho é tão nobre, tão sublime, que o próprio Senhor assumiu nossa humanidade para proclamar o seu amor à humanidade. Que maravilha, né? Vamos às aldeias vizinhas, para que ali também pregue, porque para isso vim. Como está em Marcos capítulo 1, versículo 38. Aí resta aí uma pergunta aí para nós respondermos, né? Mediante essa iniciativa do Senhor, é razoável ficarmos passivos, vendo as almas se perderem? Rapaz, isso é uma pergunta interessante, hein?
Isso é realmente uma pergunta interessantíssima. Opa, acho que eu fiz algo de errado aqui. Espera aí que eu já vou voltar aqui, meus irmãos. Deixa eu ver aqui. Eu acho que errei aqui numa questão aqui. Vamos lá. Agora sim. Vamos. Eu acho que eu tinha errado aqui, mas deixa eu voltar aqui, meus amados. Vamos voltar essa pergunta aqui, tá bom? Só um instantinho aqui para não perdermos o fio da meada. Olha só, mais uma vez, a causa do Evangelho é tão nobre, tão sublime, que o próprio Senhor Jesus, o próprio Senhor assumiu nossa humanidade para proclamar o seu amor à humanidade. Aí em Marcos 1,38, vamos às aldeias vizinhas, para que ali também pregue, porque para isso vim. Agora sim, vamos lá. Mediante essa iniciativa do Senhor, é razoável ficarmos passivos, vendo as almas se perderem? Vamos evangelizar. Irmãos, isso é muito importante. Essa pergunta, ela deve ser muito bem observada. Será que com tudo isso que o Senhor passou, não somente a sua peregrinação para ir atrás das almas, para anunciar o amor de Deus, e principalmente, não somente o amor de Deus, mas o juízo vindouro, que há de devorar todos os seus adversários, entendeu? Então, falar do amor de Deus é necessário primeiramente falar da ira de Deus. Por isso que o Senhor Jesus, toda vez que ele anunciava, falava: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Então, a pregação do arrependei-vos, ela tem uma importância, um peso de igualdade tão grande, tão enorme, que quando o homem se sente confrontado e vê, rapaz, eu acho que realmente por mim mesmo eu não tenho condições de me salvar, aí sim fala-se do amor de Deus. Olha, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mediante isso, meus irmãos, temos que cantar aí Valor de uma Alma, na interpretação das nossas queridas Irmã Maria José e Gessiara Esther, trio Vozes que Clamam, enfim. Vamos ouvir aí Valor de uma Alma. E assim estamos terminando esse vídeo aí, falando sobre evangelismo urbano. Irmão, você sabe o valor que tem uma alma? Nem todos os recursos humanos poderiam pagar o dinheiro, a prata e o ouro e o mundo inteiro. É pouco demais pro valor de uma alma poder comparar. Irmão, o valor de uma alma custou muito caro. É necessário sentirmos por ela imenso amor, zelando, ensinando, orando e às vezes chorando. Devemos buscar todas as almas que Jesus comprou. Irmão, quantas vezes vem alma ao teu lado chorando, sofrendo, gemendo com fardo pesado de dor. Se ela chegar a perecer, você é o culpado. Tenhas cuidado, porque uma alma tem muito valor. Irmão,
sentimos por ela imenso amor. Zelando, ensinando, orando e às vezes chorando, devemos buscar todas as almas que Jesus comprou. Irmão, você lembra do ide do mestre amado? Não foi um pedido, mas ordem que ele nos deu. Como podemos ficar com os braços cruzados se ele de braços abertos por todos morrer? Irmão, o valor de uma alma custou muito caro. É necessário sentirmos por ela imenso amor. Zelando, ensinando, orando e às vezes chorando, devemos buscar todas as almas que Jesus comprou. Irmão, você sabe o valor que tem uma alma. Muito bem, meus irmãos amados, que o Senhor abençoe grandemente a vida de todos, em o nome do Senhor Jesus. Então, estaremos encerrando com o último vídeo. A próxima semana subiremos o último vídeo, quando fala a respeito da cidade em si. E o prosseguimento, dessa obra que foi através dos discípulos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu agradeço a todos, muito obrigado pela compreensão, muito obrigado pelo apoio, pelo carinho, por nos ajudarem nessa obra tão importante que é falar da Palavra de Deus através desses vídeos. Muito obrigado e até a próxima, em o nome do Senhor Jesus. Programa Estudo Bíblico Renovo, com o pastor Rogério Batista dos Santos. www.radiorenovo.centercast.com.br e www.zeno.fm/Rádio Renovo. Rádio Renovo São Paulo, operando pela web através das plataformas YouTube, Facebook, Zeno Média, Spotify e Rádiosnet.